Bom, vamos lá. Mais um momento aí que estarei aqui, né, mano? Fazendo uma ministração de ideias, uma ministração da palavra de Deus, um momento de reflexão. Assim como você preferir, você que estiver assistindo esse vídeo, eu quero estar iniciando aqui com uma passagem bíblica. Se encontra lá no livro de Amós, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim: o título já diz, as visões. Aí diz assim, versículo 1 em diante. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento, da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente as ervas da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Versículo 7. E uma terceira visão. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Ou seja, eu quero primeiramente frisar aqui, falar um pouco sobre esse cara chamado Amós. Qual que era desse cara? Amós, né, aqui nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. A Bíblia é dividida, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para aqueles que não sabem, o Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias, iniciando ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, enfim, mas de Mateus a Apocalipse, Novo Testamento, certo? E aqui nós estamos falando num tempo do qual era o que dizíamos, né, o que foi falado, foi escrito, foi mostrado, que era o tempo da lei. O tempo da lei, no Antigo Testamento, era quando se pecava, e dependendo do pecado, você morria já de imediato, ou você morria em batalha, ou era fulminado por Deus, coisas aconteciam desse tipo. E Deus usava seus profetas para alertar o povo, para alertar os reis, para alertar os governantes daquele tempo. Aqueles que não andavam conforme ali, né, os desígnios de Deus, né, eles eram cobrados, eles sofriam consequências tais. Muito mais ainda aqueles que se denominavam fazer a vontade de Deus, que criam em Deus, porém se desviavam, como hoje não é diferente, né? Devido às tentações desse mundo, devido ao sistema, devido ao capital, né? Quantos não se corrompem? Naquele tempo não era diferente de hoje, né? Então Amós, ele foi levantado por Deus para profetizar sobre o povo de Israel, que estava num momento ali, que estava cometendo várias falhas, né, várias coisas desagradáveis ao Senhor nosso Deus. E Deus levanta esse homem, Amós. E esse homem era um homem de Deus, um cara simples, sabe? Porém, ele levava a sério as coisas de Deus. E Deus gosta, Deus se agrada de quem leva a sério a sua palavra, né, os seus preceitos. E Deus levanta ali Amós para profetizar sobre aquele reino, também sobre aquele povo naquele momento. E Amós, ele era um cara verdadeiro. Aquilo que Deus colocava na sua mente e no seu coração para que ele dissesse, ele falava.
sem um tio a mais ou a menos, era aquilo que Deus mandou, ele falava. Mas infelizmente muitos não são assim. Muitos se corrompem facilmente. E como eu disse, naquele tempo não era diferente. Pô, Deus levantou um cara que ele não era profeta, ele não era filho de profeta, era um cara simples, um boiadeiro, sabe? Mas Deus levanta esse homem porque ele era um homem de Deus, um homem que temia a Deus. Enquanto muitos profetas naquela situação ali, naquele contexto aqui, eles profetizavam o que aqueles homens queriam ouvir, com palavras doces, né? Ele profetizava o que os reis queriam ouvir, mesmo andando tortuosamente, aqueles reis que, né, achavam que estavam enganando a Deus, que esbanjavam ali em suas palavras como se estivessem fazendo a vontade de Deus, porém fazendo coisas totalmente desagradáveis ao Senhor. E aí quando eles iam consultar os profetas, porque naquele tempo era assim, poxa, ó, nós vamos batalhar contra, né, um povo tal ali, vamos tentar tomar tal território tal, e eles iam consultar os profetas. Pô, se eu ir nessa batalha, um exemplo, pô, eu vou me dar bem? Vai dar tudo certo? Como vai? Pô, aí o profeta falava com Deus e Deus falava, ó, pode ir, pá, que essa terra vocês vão, né, tomar para si, vai dar tudo certo, é isso e aquilo. Só que, porém, quando o profeta era corrompido, ele só falava aquilo que aqueles reis queriam ouvir, aqueles governantes queriam ouvir. Eu falava, olha rei, vai lá que Deus é contigo, vai ser dessa forma. Só que, porém, com Amós não era desse jeito. Amós era um cara verdadeiro. Então Deus levanta esse homem para falar a real para aqueles reis, que eles estavam brincando com Deus, então eles iam sofrer consequências tamanhas, né? Então Deus, eu quero falar um pouco sobre esse cara por causa disso, para que vocês possam entender de uma forma mais assim, sabe? O que Deus faz. Já ouviram aquela passagem bíblica que fala assim, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ou seja, se eu estou em falha com Deus, se eu não estou fazendo aquilo que Deus tem colocado em minha vida para que eu faça, Deus vai usar outra pessoa, tá ligado? Deus usa qualquer pessoa que Ele quiser. Deus usa uma mula para falar com Balaão, entendeu? Então é desse jeito. E assim Deus usou nesse contexto aqui, Deus estava usando Amós. E Amós, nessa passagem qual eu li aqui, né, no capítulo 7, fala sobre 3 visões que Deus deu a Amós para que ele passasse para o povo, né? A primeira visão é que vinham gafanhotos no princípio do rebento, e os gafanhotos comiam toda a erva serôdia, ou seja, naquele tempo tinha aqueles tempos, né, das plantações, o qual era semeado, o qual era o tempo da colheita e tal, e o povo dependia muito disso, né? E ali Deus deu uma visão que ele ia acabar, com aquela plantação, aquela colheita grande, que seria de grande valia para o povo, porque o povo estava tão corrompido, e Deus estava irado, e Deus mostrou para Amós, e Amós, ele falou sobre essa visão, né? E ele intercede pelo povo perante Deus. Quando Deus mostra para ele essa visão, ele fala, pô Deus, não faça isso com Jacó, que era o povo de Israel, chamava-se Jacó antes de ser chamado Israel. Ele fala, poxa, Jacó é pequeno, teu povo é pequeno, não faça isso, eles não vão... E Deus ali, através da intercessão desse homem, Deus ele não, né, passou a fazer não permitiu que aquele mal viesse a acontecer com o povo dos gafanhotos virem, né, e comerem toda a erva serôdia e tal. E aí Deus mostra outra visão para Amós, e ele fala, né, que via fogo do céu e tal, ia consumir parte da terra e do povo que ali estava. E mais uma vez Amós intercede pelo povo e fala, pô Deus, não faça isso, Senhor, teu povo Jacó é pequeno e tal, poxa Senhor, dá mais uma chance. E ali Deus, com sua, né, infinita misericórdia, com seu amor que Ele tem por nós, mesmo sendo falhos, e Ele perdoa mais uma vez o seu povo, e Ele fala, né, tipo, tudo bem Amós, não farei isso, não acontecerá tal coisa. Porém, Deus mostra uma terceira visão para Amós. E aí ele fala, né, ele mostra ali, aí Amós fala, poxa, eis que eu vejo um muro levantado a prumo, e eu vejo o Senhor sentado nesse muro com um prumo na mão. Olha a visão. E ali, Deus fala para Amós, o que tu vês, Amós? E ele falou isso para o Senhor, poxa, é isso que eu estou vendo, um muro levantado a prumo, e estou vendo o Senhor sentado em cima desse muro e tal, com um prumo na mão.
E aí Deus fala, Amós, é isso que eu passarei pelo meu povo, né? E nunca mais passarei por eles. Ou seja, o que Deus quis dizer com essa palavra, irmãos? Manos e minas, senhores e senhoras, Deus ele quer dizer, eu quero trazer aqui um entendimento meu agora sobre isso tudo, né? Deus naquele tempo falava muito através de parábolas, falava através de sonhos, visões, sinais, né? E assim Deus estava falando com o seu povo através da vida de Amós, mostrando através dessas visões que ele destruiria o povo se o povo continuasse daquela forma, acelerado com os passos para o mal, né? Com os passos por caminhos que não eram desejáveis, não eram agradáveis, não eram caminhos ali postos por Deus. E Deus ali, ele queria orientar seu povo. E aí quando Deus fala sobre que, né, tinha um muro levantado a prumo, eu entendo várias coisas, sabe? Eu entendo o quê? Dentro de nós, o nosso próprio coração, eu acredito que há um muro que protege nosso coração. Só que, devido às circunstâncias da vida, muitas coisas, né, que a gente passa, né, os problemas, né, as dificuldades, as barreiras, né, coisas que nos trazem estresse e várias situações, esse muro ele vai, como qualquer muro, ele vai rachando, vai aparecendo ali, né, coisas que vai fazendo com que aquele muro se torne fraco e em qualquer momento esse muro pode cair. Então nós temos que fazer algumas reformas, nós temos que, né, sempre estar ali fazendo uma manutenção para que esse muro venha estar reforçado. Porque tudo que atravessa e adentra no nosso coração, né, a gente vem praticar. Porque enquanto, como eu costumo dizer, enquanto a gente tem algo ali na mente, pode ser abortado. Um plano que veio através do inimigo e a gente abraçou aquelas ideias, sabe? Enquanto está na mente, a gente consegue abortar. Mas quando da mente a gente passa para o coração, a gente vai praticar aquilo e vai trazer consequências horrendas para nossas vidas, sabe? Então eu acredito que nós temos que blindar o nosso coração em Deus. Temos que, né, valorizar e reformar esse muro em todo momento, em todo tempo, estar prestando atenção, se policiando, para que esse muro esteja ali preparado para quando vir os baques, quando vir as setas do inimigo, não venha atingir o nosso coração, que é o primordial, né? Então assim, Deus ali ele se mostrou como o verdadeiro pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro, o arquiteto que ele é. Ele é o melhor dos melhores, certo? E ele estava ali, ó, sentado num muro, levantado a prumo, com prumo na mão. Eu não manjo muito, mas quem entende, quem aí, né, trabalha na área, ou aqueles que entendem, sabem que, quando o pedreiro vai levantar uma casa ali, né, através dos planos do engenheiro e tal, em si, uma das coisas que tem que ser feita quando vai levantar desde o alicerce ali, os muros ou as paredes da casa, é usado o prumo. O que é o prumo? É aquela ferramenta, né, aquele instrumento do pedreiro que tem uma linha e um peso de ferro que faz com que o muro seja feito alinhado, fica retinho, totalmente alinhado, as paredes ficam alinhadas, tem que ser usado o prumo. Então, Deus ali ele nos mostra que Ele quer nos alinhar, para que nós estejamos alinhados com Ele, né, Não somente que sigamos os desejos do nosso coração, né, dos nossos corações, mas que os nossos desejos possam se alinhar com a vontade do Pai para nossas vidas. Quando a gente aprende e entende isso, ou então a gente tem que se alinhar, e Deus ele quer alinhar, Ele quer levantar novamente esse muro que está caindo. Quem sabe, você aí está passando por algumas situações que, né, eu não sei, mas eu também passo por várias, tá ligado? Mas saiba que é o seguinte, Deus ele é o pedreiro dos pedreiros, o engenheiro, o arquiteto, e Ele quer levantar esse muro para você, Ele quer reforçar esse muro, sabe? Deixa Deus reformar, deixa Deus levantar esse muro, quem sabe já até caiu, você está desprotegido, você está vulnerável, tá ligado?
E as setas do inimigo, elas vêm. Se você não levantar rapidamente esse muro, vai atingir seu coração, você está pego. Porque você vai praticar algumas coisas que você vai sofrer umas consequências que é inevitável, são inevitáveis. Eu costumo dizer que assim, existem alguns tipos de sofrimentos que nós temos que passar. Está escrito, está no destino pré-destinado que nós temos que passar. Para crescermos, para amadurecermos até mesmo em algumas coisas. Mas existem alguns sofrimentos que são devido a atos que praticamos, que nos traz as consequências desses sofrimentos, que podem ser evitados. Então vamos fazer por onde? Né? Vamos ouvir a voz de Deus quando Ele está falando conosco, seja através de alguém, né, como num momento como esse, seja através de um sinal, de um sonho, né? Se atente à voz de Deus, se atente à voz de Deus. Então Amós ali, né, ele teve essas visões da parte de Deus e ele intercedeu pelo povo. Uma das coisas importantes também é quando nós intercedemos por outras pessoas, Deus se agrada muito. Quando nós somos intercessores, nós oramos por outras vidas, nós intercedemos pelas pessoas, automaticamente nós também somos guardados, protegidos e abençoados por Deus. Amém? Então que possamos levar a sério, aqui nessa passagem, como eu falei para vocês, Amós foi levantado para falar algo para aquele povo que estava andando ali em caminhos tortuosos, sabe? Desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo aquilo que Deus determinou para eles. E aqueles reis que andavam de uma forma tirana, ou de uma forma, né, enganadora, usurpadora, enganando tudo e todos e achando que enganariam a Deus também. Só que ninguém engana a Deus. Eu, você, podemos enganar nós mesmos, podemos enganar outras pessoas, mas saiba que de Deus não adianta, que nada passa batido, sabe? E ali, como eu disse, Amós era um cara verdadeiro, era um cara que ouvia a voz de Deus e praticava, e ali se ele fosse, né, designado por Deus para falar sobre coisas daquele povo, ele falaria, ele falava. E ali rapidamente apareceu um sacerdote chamado Amazias, né? E chegou para um rei ali da época, um rei chamado Jeroboão, e falou para aquele, rei, o negócio é o seguinte, Amós está profetizando algumas coisas aí, que essas palavras não podem acontecer sobre a terra e tal, esse cara é meio louco, vou falar um pouco com as minhas palavras aqui, sabe? Então é o seguinte, aquele Levi-Trás, sabe o famoso Levi-Trás? E o cara era sacerdote, hein? Sacerdote, totalmente corrompido. Como nos dias de hoje, existem vários líderes espirituais, pastores, bispos, sacerdotes, não importa, mas que não levam a sério, mas vão ser cobrados por Deus, tá ligado? Eu não sou mais que ninguém, tá ligado? Sou um simples ser, mas que, eu acredito na palavra de Deus, e quando Deus fala comigo também, eu gosto de transmitir a palavra dele, sabe? Sou falho, sou pecador, mas tento ficar ali, sabe, meditando na palavra, orando, buscando a Deus da forma que eu posso, da forma que eu consigo, tentando me alinhar, porque eu levo a sério as coisas de Deus, eu temo a Deus, sabe? E existem muitos homens que fazem hoje como aqueles homens fizeram naquela época. E ali aquele cara, o Levi-Trás que eu falei, o Amazias, e depois ele vai para Amós e fala, Amós, é o seguinte, melhor tu pegar teus paninhos aí, pá, né, vamos falar com as nossas palavras, dá linha na pipa, mano, sai de andado, foge, tá ligado? Leva uns pão, uma água aí, uns pães, uma água e tal, e dá linha, porque, já tá ficando feio pra tu, olha só, isso é o papel do Levi-Trás, mano, tá ligado? Ele queria pagar de quê? De que tinha um certo temor a Deus, ele queima ali o profeta não, Amós, que nem era profeta, ele queima o cara porque era um homem de Deus, ele coloca o cara na furiosa, e depois vai falar pro cara fugir, mas Amós era um homem de Deus e não temia os homens, tá ligado? E ele falou, meu irmão, que fugiu o quê, rapaz? Só porque eu falo a verdade, porque eu estou profetizando a verdade, aquilo que Deus me falou? Aí nós vemos aqui, no versículo 14, né, dessa mesma passagem do capítulo 7, só para vocês verem, eu estou falando um pouco com as minhas palavras, mas uma resposta que Amós deu para esse cara, sacerdote Amazias, olha só. E respondeu Amós,
dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Tá entendendo, irmãos? Mano, o cara falou aqui, ó, meu irmão, não sou nem profeta, não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro, tá ligado? Plantador de sicômoros. O cara ficava ali, mano, na plantaçãozinha dele, cuidando, numa vibe, sabe? E Deus tira o cara dali pra falar contra o povo, tá ligado? Que tá mandando por caminhos errôneos, mano. Imagina a atitude do cara. Chegar ali, é isso mesmo, falar as palavras que Deus colocou no coração dele pra que ele falasse. Tá ligado? Ele falava: ó rei, é o seguinte, tu tá fazendo isso e aquilo, pá, Deus vai te cobrar desse jeito, vai acontecer isso, Deus permitirá que aconteça isso. Ele falava. Enquanto outros profetas, como eu disse aqui, corrompidos, eles só falavam palavras doces, né, para aqueles homens. Olha, rei, você vai, faça isso, você vai chegar ali, vai dar tudo certo, vai acontecer dessa forma, entendeu? Só que era tudo cara corrompido, igual esse Amazias. E, meu irmão, nem conto para vocês aqui. Depois vocês puderem ler aqui, esse livro de Amós é muito interessante, tá ligado? Vocês passam a ler aqui, vocês vão entender muita coisa. O que aconteceu com esse Amazias e, né, que Deus profetizou que aconteceria com ele e tal, e com aqueles reis da época, que achavam que enganavam a Deus, achavam que poderiam brincar com as coisas de Deus, assim como vários reis na Bíblia, o rei Acabe, né? Outro dia a gente fala sobre esses reis aqui, o que aconteceram com vários deles, devido a eles falharem e andarem por caminhos tortuosos, dizendo que estavam andando com Deus. Enfim, para vocês verem como é as coisas. Amós era um simples cara, mas porém que ele temia, ele ouvia as palavras de Deus, ele levava a sério. E ali ele foi usado por Deus. E assim, Deus ele está falando comigo, ele fala contigo nesse momento. Existiram várias ocasiões que, por alguns atos, por alguns contextos que a gente se envolveu, não era nem para a gente estar aqui, sabe? Aqueles que passaram sabem, não era nem para estarmos aqui. Mas Deus ali deu livramento, alguém poderia estar intercedendo por nós, entende? Alguém estava orando por nossas vidas e Deus, ó, em vez de pesar a mão, Deus, ó, deu livramento. Mas aí, como se fosse uma última visão que Deus deu para algum daqueles profetas, como Deus deu para Amós, ele fala conosco: aí filho, deixa eu consertar esse teu muro aí, para que teu coração venha estar protegido. Deixa eu levantar esse muro novamente, eu vou levantar a prumo, mas tem que cuidar dele. Olha, eu vou passar agora, eu estou passando. Deixa eu fazer o trampo. Deixa eu fazer o trampo, filho. Vou levantar teu muro, vou deixar ele tinindo, vou deixar ele alinhado, e depois tu mesmo vai fazendo a manutenção, ó. Meditação da palavra, ó. Oração, joelho no pó. Cuidem-se. Deus está passando, Deus está levantando o seu muro, tá ligado? Você não vai tombar não, o seu muro não vai cair não, mas leve em consideração, valorize que os arquitetos, o engenheiro, o pedreiro, ele está passando, ele está levantando um muro que protege o seu coração, o muro da mente, para que pensamentos ruins não venham tomar conta, entendeu? Valorize isso, deixa Deus trabalhar e levantar esse muro para você. Depois você vai cuidando, vai fazendo a manutenção ali. Essa é uma mensagem que veio ao meu coração para que eu trouxesse aqui para vocês. Às vezes eu tento, eu falo, vou tentar fazer em menos tempo possível, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Aqueles que puderem assistir, ouvir até o final, chegar até aqui, glória a Deus. Eu creio que vocês serão ricamente abençoados. Amém? Através dessa mensagem. E é isso. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. E mais uma mensagem aí foi transmitida. Glórias a Deus. Hosana nas alturas. Glorificado seja o nome do Santo Senhor Jesus. É isso.